Agora, crianças, na página 83 da apostila, vocês vão colocar a data para mim, tá bom? Coloquem a data aqui em cima, por favor, dia 5 de abril de 2021. Você já observou em quantas situações do dia a dia os números estão presentes? Gente, os números eles estão presentes em todo o nosso dia. Por exemplo, se vocês vão abrir o celular da mamãe, vocês vão ligar para alguém, vocês têm que procurar o nome da pessoa, ver o número que vocês vão estar ligando, não é assim? Por exemplo, se vocês vão abrir qual outra coisa mais fácil ainda? Se vocês estão abrindo, por exemplo, o livro de vocês, vocês vão fazer atividade de matemática hoje na página o quê? 83, 84, 85 e 86, vocês vão fazer uma leitura. Vocês vão fazer, por exemplo, o exercício 1. Então, o tempo todo os números estão presentes no nosso dia a dia. Se vocês vão olhar as horas, são os números que mostram as horas, não é verdade? Então, o tempo todo ele está presente. Se eu vou no mercado pagar uma conta, o valor que eu vou pagar representa um número. Por exemplo, se eu vou pagar R$63 no que eu comprei, esse 63 é um número, né? Como seria o mundo se não existissem os números? Né? Então, como seria o mundo se não existissem os números? Tente falar para seu amigo quantos lápis você tem sem utilizar os números. Imagine, por exemplo, vocês falando aí agora. Eu tenho 12, mas é porque vocês sabem que a mamãe comprou 12 lápis no começo do ano. Né? Ou se você tem 24 lápis, você sabe que a mamãe comprou uma caixinha com 24. Mas se você é uma criança que tem muitos lápis, você vai ter que contar. Os números de hoje. Em nosso cotidiano, frequentemente, lidamos com situações que envolvem o quê? Quantidades, medidas, ordenação ou identificação. O que é uma identificação? Identificação é um código. Para isso, utilizamos os números. Observe as afirmações a seguir. Na minha sala de aula, estudam 26 alunos. E na sua? Então, 26 indica o quê? A quantidade de alunos. Moro a 2 quilômetros da escola. Esse 2 quilômetros aqui, ele apareceu como o quê? Medida. É uma medida de quê? De comprimento, é o espaço que é da minha casa até chegar na escola. O Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio. O que significa isso? Uma ordenação, é uma ordem que vai acontecer. Tem o primeiro domingo, depois vai ser no segundo. Minha casa é a de número 13. Esse 13 também indica o quê? Uma quantidade. Dando sequência agora aqui na página 84. Um pouco sobre a história dos números. Atualmente, temos a facilidade para contar quantidades diversas e registrar a contagem, utilizando o quê? Os números. Porém, as pessoas que viveram há mais de 10 mil anos não tinham necessidade de contar grandes quantidades. Na época, para se alimentar, eles caçavam, pescavam e colhiam frutos. Grande parte dessas pessoas moravam em cavernas. Os utensílios e as armas que usavam para caçar e se defender eram feitos de pau e de pedra. Com o passar do tempo, a vida do ser humano foi mudando. E além de caçar, pescar e colher frutos, ele passou a cultivar vegetais e criar animais. Segundo alguns registros históricos, acredito que os pastores contavam seus animais quando eles iam para o pasto, utilizando pedrinhas para representá-los. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Então, vocês observam que na mão, né, desse pastor aqui, que tinha um cestinho, dentro desse cestinho tinha o quê? Pedrinhas, e que cada pedrinha correspondia o quê? A uma ovelha. Ao término do dia, quando os animais voltavam do pasto, caso sobrassem pedrinhas, significava que alguns animais haviam se perdido. Essa maneira de relacionar quantidades é conhecida como correspondência 1 a 1. Agora,
página 85. Além das pedrinhas, é bem provável que o ser humano tenha relacionado os próprios dedos ou objetos à quantidade de animais que possuía. Acredita-se que as pessoas também utilizavam pedaços de galhos de árvores e sementes para realizar a contagem. Desse modo, saber a quantidade de animais que havia no rebanho era assim resolvido. Mas surgiu a necessidade de registrar por mais tempo essa quantidade. Para isso, foram criadas outras formas de registro. Em diversos museus do mundo, encontramos objetos com marcas que demonstram terem sido utilizadas para registrar o quê? As quantidades. As marcas em ossos, cordas e objetos de argila talvez corresponda ao número de animais de um rebanho, de pessoas de uma comunidade, de dias, porém não é possível ter certeza a que se referia essa contagem. Aqui tem uma ilustração, gente, que representa parte de um chifre no qual estão entalhados vários traços. Olha, tá vendo os tracinhos que tem aqui? Provavelmente todos esses tracinhos que estão feitos aqui indicam o quê? Quantidade. Com o tempo, as formas de registro foram mudando e aproximadamente há 5.000 anos, foi criado pelos egípcios um sistema de escrita composto de símbolos chamados hieroglifos. Observe abaixo os hieroglifos utilizados pelos egípcios na escrita de alguns números. Então, olha, os egípcios, para cada simbologia, cada código que ele criou, que esses hieroglifos significavam tipo um código, quando tinha um pauzinho, o valor era 1, né? Quando, olha, parecia uma montanha, 10. Um caracol, 100. Dá a impressão aqui, ó, uma lua, né? 1.000. Um tracinho reto e outro tortinho, 10.000. Olha, esse aqui, olha, tá parecendo uma gotinha deitada, 100.000. E esse que parece um humano com os bracinhos abertos, 1.000.000. Agora, na página 86, além dos egípcios, outras civilizações, como a dos romanos, a dos maias, também criaram seu sistema de numeração com símbolos, porque eles foram percebendo que como as quantidades foram aumentando, se fossem fazendo risquinhos, iam ficando muito complicado. Então, os números romanos, na escrita deles, alguns números romanos têm um significado, eles são utilizados para vários valores. Um pauzinho, número 1, ó, 1V, 5, 1X, 10, 1L, 50, 1C, 100, 1D, 500 e 1M, 1.000. Agora, observe os símbolos utilizados pelos maias para escrever os números. Então, agora era pelos maias. Olha para vocês verem. O 0 parecia uma peneirinha, um círculozinho. Um ponto era o número 1. Um traço era o 5. Um traço com 3 bolinhas em cima, era como se fosse o 5, 6, 7, 8. 2 tracinhos, 10. Agora, uma bolinha com, tá vendo? Parecia um círculozinho, 20. Então, eles foram criando para estar facilitando a contagem para eles. Atualmente, utilizamos o sistema de numeração indo-arábico, ou seja, o sistema de numeração decimal. Nós usamos o sistema de numeração decimal, gente, por quê? Porque tornou mais fácil para o homem. Então, olha, ele foi criado há mais ou menos 1.200 anos pelos hindus e divulgado por quem? Pelos árabes. Há cerca de 900 anos, os algarismos eram escritos assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente 500 anos, eles já passaram a ser escritos dessa forma. Olha, tá vendo? Já foram mudando. Tá bem parecido com o que a gente usa hoje. Agora, dando sequência, vocês vão fazer as atividades a seguir, tá bom?